Portanto, a gente está experimentando quase já 50 anos de uma redoutrinação a respeito do fato de que quem não se torna evangélico, com a cultura evangélica, frequentando a casinha evangélica, com os ritos inventados pelos evangélicos, tenham sido os ritos anteriores dos protestantes, ou os ritos dos pentecostais tradicionais, ou os ritos dos neopentecostais, que são ritos de natureza miscigenada e sincretizada com outras culturas, mas que usam nome. Esses ritos são usados para levantar dinheiro, para explorar a superstição no coração dos povos, mas o nome de Jesus acoberta a exploração latente e patente que está presente nisso tudo. E aí, você nasceu há 50 anos, há 60 anos, ou você tem a minha idade, quase 70 anos, e se converteu com 20 anos de idade, há 50 anos atrás, já começou a pegar o reavivamento dessas influências malditas. E se a pessoa tivesse algum pé em algum lugar, se tivesse uma mãe que fosse uma pessoa de terreiro, ou de cultura religiosa africana, ou afro-ameríndia, ou fosse negra, ou se vestisse de baiana, ou fizesse comida baiana, como acarajé, por exemplo, que parece que é uma comida amaldiçoada. Tudo que é feito na Bahia já vem com a colher de pau da maldição na cabeça interpretativa e adoecida desse pessoal todo evangélico que aprendeu e desenvolveu e passou adiante esse tipo de superstição supremacista perversa, de alijamento da cultura dos povos no Brasil. E continua a haver isso até o dia de hoje. A Bahia é vista assim. Eu me lembro no tempo em que era também o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era considerado uma cidade maldita por causa da quantidade de terreiros de macumba. Tinha muito no Rio naquele tempo. A Bahia era o candomblé, mas o Rio tinha muito terreiro de macumba, de umbanda, de quimbanda. Tinha muito despacho nas esquinas. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, com 10, 11 anos, e a minha segunda namoradinha morava em São Francisco. A minha primeira era uma garotinha que morava na minha rua, no bairro do Ingá. Eu tinha 11 anos para 12. Annelise era o nome dela, uma menina bonitinha. E eu recebia permissão para andar de mãos dadas com ela, subindo e descendo a rua. Era um negócio assim totalmente diferente, ninguém fazia isso. Permissão para namorar na porta dela, para levá-la até a sorveteria, para dar uns beijinhos assim discretos. Até que eu encontrei uma outra menina no bairro de São Francisco. E com por essa eu desenvolvi uma paixão. Eu já tinha aí por volta de 12 anos, e essa paixão durou até o final o meio dos meus 14 anos, por aí, 2 anos e meio de paixão juvenil, de mim por ela, dela por mim. E naquele tempo, eu pegava um ônibus, onde eu morava, no bairro do Ingá, na Praia das Flechas, em Niterói, ônibus 32, e descia na praia de São Francisco. Descia a rua Timbiras até chegar na Tupiniquins, na casa dela, onde eu namorava até umas 10 horas da noite, e ia embora a pé com o namorado de uma outra irmã dela para pegarmos praticamente o mesmo ônibus. Ele descia antes de mim. E a gente ia, ele era um pouquinho mais velho, ele devia ter seus 15 para 16, e quando a gente se conheceu, e eu tinha ali 12 para 13, a gente ia trocando, conversando, falando de intimidades, até onde a gente já tinha conseguido ir em intimidades físicas,
com as namoradas e tal. E eu me lembro que ele, esse rapaz, tanto quanto a maioria dos meus amigos, às vezes eles tinham a disposição de atravessar, fazer uma volta numa quadra inteira para evitarem um despacho na esquina. E nessa rua chamada Timbiras, que é uma rua cheia de cruzamentos, quem conhece o bairro de São Francisco até hoje em Niterói sabe, as ruas são as mesmas, não mudou nada. Quase que em toda esquina, às vezes de um lado e de outro da esquina, e a rua não era larga, e nem é, tinha um despacho de um lado e um despacho de outro. Aí o cara amedrontado, às 10h30, 11 horas da noite, naquele tempo isso já era tarde, tinha gente que fazia a volta no quarteirão para não passar por aquele lugar, porque tinha medo apavorante, especialmente os crentes também. O crente morria de medo disso. Eu é que era filho do meu pai, que se converteu quando eu tinha 12 anos, e aí papai tinha outra atitude. Papai não tinha medo de nada, ele achava no máximo que aquilo era fruto de uma superstição, mas que não era para a gente temer coisa nenhuma, jamais. Eu cresci com essa educação que me foi passada pelo meu pai, mesmo antes de eu me converter. Mas o que havia de preconceito, e era uma coisa extraordinária. E não era só um preconceito daquele tipo que levanta o nariz, era ódio, era hostilidade, era malignidade mesmo. Se uma dona de casa descobrisse que a empregada doméstica dela, a cozinheira dela, frequentava um lugar de macumba, ou de quimbanda, umbanda ou candomblé, fosse o que fosse, dava conta. Porque não queria que aquela pessoa fizesse a comida dela para não amaldiçoar a comida dela. Esse é o nível de loucura, de paranoia dos crentes a vida inteira. Aí a gente chega aqui no fim dos anos 80, fim dos anos 70, início dos anos 80, e quando chega por 84 mais ou menos, aterriza de vez essa história de maldição hereditária no Brasil. Como eu já disse, na mesma esteira de teologia da prosperidade, confissão positiva, maldição hereditária, esse negócio do cai-cai, das loucuras todas que tomaram conta do neopentecostalismo, influenciaram o pentecostalismo e depois todas as denominações, até as históricas. Isso cresceu nesse período, do meio dos anos 80 para cá, e ficou avassalador nos anos 90. E quando nós iniciamos os anos 2000, isso já estava presente em todos os lugares, era o assunto do pânico, do pavor e da relevância assustada de todos os crentes, atribuindo a isso e amaldiçoando os que tinham vínculos com isso, se afastando dessas pessoas, uma capacidade de romper relacionamentos enorme, inclusive na família. Um primo, uma prima, uma pessoa que tivesse esses antecedentes religiosos era frequentemente objeto de ruptura, de corte, de separação. Ou o cara se convertia, já nem entrava na casa, não era mais chamado para nada, porque ele era contagioso, ele fazia mal. Vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Até que isso se transformou nessa intolerância religiosa que a gente vê presente hoje em todos os grupos, em todas as igrejas. E quem melhorou foi a Igreja Católica. Mas a igreja que decorre do protestantismo, com todas as variações e as camadas de acréscimo denominacionais desses últimos 500 anos, só piorou, só se tornou mais hostil, só se tornou mais supremacista, só se tornou completa e profundamente mais repugnante em relação ao modo como veem e tratam o próximo, nessa atitude que hoje em dia é criminosa.
intolerância, discriminação, que cada vez será mais tratada sob os auspícios da legislação. Porque a discriminatória é uma intolerância intolerável, que não dá para aceitar. Intolerância não pode ser tolerada. A tolerância, a intolerância, sacramenta a intolerância como direito adquirido, e ninguém tem direito adquirido a ser intolerante em nenhuma sociedade democrática. Ninguém. Você pode concordar, discordar, isso é outra coisa, é foro íntimo. Agora, transformar isso em discurso, em pregação, em púlpito, em amaldiçoamento na televisão, como acontece, é porque esse é um país ainda muito frouxo. Mas no dia em que o que a Constituição estabelece entrar em vigência como acordo relacional na nossa sociedade para valer e com seriedade, vocês vão ver que uma quantidade enorme de intolerantes e que são massacrantes em relação aos cultos diferentes de outros grupos humanos, teriam que ir para a cadeia, porque eles já praticam isso com violência e brutalidade desmedida em vários lugares do país. E muita gente aqui comigo, hoje, foi educada assim, cresceu assim, a cabeça é assim. Por exemplo, o que eu falei sobre essa genealogia de Jesus, para algumas pessoas mais antigas, que já me viram pregar nesse texto inúmeras vezes, já me viram falar desse tema, a partir dessa genealogia, mostrando a pateticidade dos argumentos da nossa discriminação, da nossa intolerância, e como em Cristo Jesus tem lugar para todo mundo, coube todo mundo, coube quem não cabia. E é dali que aflora, que sai, que nasce o sol nascente das alturas, para a redenção de todo aquele que crê, sabendo ou não sabendo, está feito, está pago, é definitivo e não precisa da anuência, nem da concordância e nem da convenção de ninguém para determinar que seja assim, porque já foi feito assim na cruz, por aquele que deu o grito: está consumado, está feito. Ninguém desfaz, ninguém desmonta, ninguém descria o que a cruz criou antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro Eterno, que é uma arquetipia para declarar a graça da qual nasceu a criação, e a história da cruz em Jesus, que é a sinalização histórico-arquetípica desse fato, de que em Cristo Jesus a graça prevalece sobre o pecado, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tudo mais que em Jesus se fez realidade. No entanto, o óbvio não é aceito. O óbvio é heresia para a maioria das pessoas educadas nessa cultura discriminatória, perversa, supremacista e maligna, cheia de acepção de pessoas, contra o Deus acerca do qual se diz no Velho e no Novo Testamento que nunca fez, não fará, não faz acepção de pessoas, de ninguém. Contra isso tudo, todavia, se levanta esse povo que, numa arrogância satânica, diabólica, luciferiana, de superioridade, se acha maior do que os outros povos e não crê em Jesus. Crê sim na cultura judaico-cristã e crê especialmente na cultura denominacional
e acham que aqueles que praticam essa cultura de galpãozinho de Deus são os salvos, os únicos para os quais os anjos têm olhos, Deus tem coração e Jesus tem salvação, os únicos. Vocês vejam o nível do reducionismo perverso, pagão e horroroso. Depois que você passa a semana inteira considerando a diversidade, a pluralidade, a multietnicidade, a multiculturalidade da própria genealogia de Jesus. Então, isto repetido, eu queria perguntar a você o que está proposto como tema hoje aí. Você tem ou já teve medo de maldição? Eu não sei o que vocês estão escrevendo, mas o meu tema é este. Se você já escreveu alguma coisa sobre o assunto, eu não estou olhando aqui. Vou começar a olhar agora. Se você escrever. A Denise Campos diz: a religião só ensina a fazer acepção de pessoas. Fulano é bom e o outro é ruim. Fulano é de Deus e o outro é do diabo. Eu estou certa com a minha religião e você errado com a sua. Aí ela diz: é uma chatice. Quem dera fosse só uma chatice. É uma diabolice, porque ao se fazer assim, essas pessoas afastam, separam gente boa. Só nasceu num contexto diferente, numa cultura diferente, e que teve pais diferentes dos seus, ou teve experiências distintas da sua, mas são pessoas boas. A religião diferente das pessoas não torna ninguém melhor ou pior. Se religião tornasse alguém bom, a gente teria que dizer que os evangélicos fanáticos, que são o público mais fanático do Brasil, são cerca de 35% da população brasileira, e dos 35% são os mais fanáticos. Os outros 65% do país não vive de maneira tão fanática. Não existe nenhum grupo mais fanático do que o grupo evangélico, de um modo geral. É claro que tem denominações que passam de toda e qualquer concepção de loucura fanática e intolerante e de violência explícita, declarada, como a gente vê cada vez mais. No entanto, se religião melhorasse as pessoas, a gente, com 35% de crentes na população brasileira, nós já seríamos um país transformado. 35% é o bastante para alterar a sociedade inteira, para trazer um senso de justiça, de equanimidade, de busca por menos desigualdade, por maior cultura, maior educação, melhor tratamento. Se a verdadeira religião cristã, que é aquela que Tiago menciona na sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, quando ele diz que se alguém quiser ser religioso, então pratique a verdadeira religião, que não é para Deus, porque ninguém consegue se religar com Deus. A religião de Deus é Deus que se religa conosco na cruz, em Cristo e na encarnação. E se religou com todo mundo que a religião disse que não queria ver o Cristo encarnado, religado a eles e amigo deles, como ele foi chamado amigo de pecadores, endemoninhado, maligno, suicida pelos religiosos, por causa do grupo que ele acolhia, que era gente parecida com a genealogia da qual ele próprio adivinha. No entanto, se aqui no Brasil o que a gente chama de igreja tivesse um mínimo de experiência com Jesus, com o Evangelho, com a prática da fé, esse país já seria um país completamente diferente do que nós somos. E tem mais,
Se no meio de tantos grupos religiosos os evangélicos se tornaram os piores, os mais fanáticos, os mais aguerridos, os mais violentos, os mais discriminadores, os mais estúpidos, então é porque os outros, que tiveram outras origens, outra cultura, outra educação, outro modo de olhar, são menos ruins. Ouça bem, são menos ruins ao tecido nacional do que nós já provamos que somos. Somos horrorosos, somos pavorosos, somos os piores de todos. Somos a malignidade ganhando expressão e efeito metástico, corrompendo tudo à volta. É trágico. E eu digo com a minha consciência limpa, porque sei que estou falando a verdade em Cristo Jesus e na história. E quero ver quem é que tem a capacidade de me enfrentar num cara a cara em qualquer lugar da Terra a respeito disso. Vai ser atropelado pelas evidências dos fatos. Então, se religião melhorasse alguma coisa, nós não seríamos o país desastroso que nós ainda somos. Sendo que a maioria engajada desse público religioso são justamente os evangélicos, que se jactam de serem os salvadores da pátria, quando na realidade são os desconfiguradores, os desfiguradores, os arruinadores do significado de pátria, de equilíbrio, de igualdade, de direitos iguais para todos e de tudo mais que o Evangelho ensina. Antes da Constituição brasileira advogar, é o Evangelho de Cristo que ensina isso. E eu não vou me repetir mais 1 trilhão de vezes a respeito desse fato.